8. Um ouro post-apocalíptico capítulo 36. Rota comercial. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Shujin TT, sublinhado Min. Editor: Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. É extremamente desafiador negociar em terras devastadas. A quantidade infinita de bandidos, juntamente com os mutantes desavisados, tornava quase impossível um estabelecimento de uma rota comercial adequada entre os acampamentos de sobreviventes. Somente acampamentos próximos conseguiam estabelecer rotas comerciais estáveis. Algumas rotas comerciais famosas incluem a estabelecida entre a cidade de Luding e a Companhia de Latas de Cerveja. Ambas as partes chegaram a enviar algumas de suas forças para criar postos de abastecimento ao longo do caminho, a fim de reforçar seu poder de fogo. Esses postos de abastecimento frequentemente designavam uma força de ataque para fornecer proteção aos comerciantes ao longo da rota comercial. O desenvolvimento dessas rotas comerciais é sintoma da diferença entre capacidade de produção e nível tecnológico entre os campos de sobrevivência. A história de que Ludington é um porta-aviões é algo inédito. O porta-aviões era anteriormente conhecido como Boaia variou no porto após a explosão nuclear. Por vários motivos, foi abandonado após a guerra e só foi utilizado pelos sobreviventes após o apocalipse. Eles modificaram o porta-aviões com atualizações ilegais que o tornaram nem de perto parecido com um navio. Seria mais apropriado chamá-la de plataforma. A segurança absoluta do navio permitiu que ele se tornasse um refúgio principalmente para a indústria do entretenimento e, secundariamente, para a indústria de alta tecnologia. Não se engane. A Bayer Bottley Company também não produzia garrafas de cerveja. É uma empresa de sobrevivência focada na produção industrial pesada. A base está localizada no porto rural da cidade de Wangai, próximo ao parque industrial de grande porte. Além de ser capaz de produzir os mísseis utilizados no canhão eletromagnético a bordo, também possui capacidade para fabricar mísseis guiados de alta tecnologia. No entanto, a capacidade é limitada, com a maior parte da matéria-prima sendo coletada de resíduos. É claro que todas essas informações estão fora do contexto. Para abrir um novo mercado na cidade de Wangai, pretendo estabelecer um posto de abastecimento aqui. Aliás, já estou planejando isso. Atualmente, estamos extremamente carentes de força e equipamentos necessários. A sede da empresa me deu a ordem de reunir toda a ajuda no local. Vamos investir todo o lucro do primeiro ano na construção do posto de abastecimento. População, equipamentos e armas de fogo são 3 pontos que precisamos discutir. Outro ponto: não quero criminosos sem garantia de identidade. Posto de abastecimento. Por que você não instala na rua 6? Podemos fornecer a melhor segurança para o seu negócio. Zhao Xin ergueu levemente as sobrancelhas enquanto fazia a pergunta em sua mente. Apesar da reputação respeitável da Assist State na cidade de Wangai, na nossa perspectiva, vocês ainda são desconhecidos e desconhecidos. Esta é a estratégia estabelecida pela corporação. Só posso seguir dentro dos limites estabelecidos. Jiang Shen continuou a inventar uma história elaborada enquanto direcionava tudo para a empresa inexistente fora da cidade de Wangai. De qualquer forma, a explicação foi conveniente e convincente ao mesmo tempo. Zhao Xin pensou por um momento antes de abrir a boca. A força de trabalho não é um problema. Em geral, a força de trabalho no gueto continua excessiva até hoje. Embora, no papel, seja proibido vender pessoas que não sejam criminosas. Um sorriso travesso surgiu no rosto de Zhao Xin. Se não houver muita gente, posso criar alguns acidentes e torná-los parte da população comercializável. As regras são definidas pelas pessoas. Portanto, sempre há maneiras de explorar as regras, desde que dentro do razoável. Jiang Xin assentiu. Não muito, acho que 30 devem ser suficientes. 30 pessoas comparadas a uma população de mais de 10 mil são como uma gota d'água no vasto oceano. Ninguém usaria 30 pessoas como desculpa para atacá-lo. Zhao Xin concordou imediatamente com a proposta. Quanto ao equipamento necessário, inclui tudo nesta lista. Jiang Shen sorriu enquanto pegava um cartão eletrônico e o colocava delicadamente sobre a mesa. Esses cartões produzidos com grafeno podiam armazenar até 12 gigabits de informações sensoriais completas. Podiam ser carregados diretamente sob o sol, o que os tornava incrivelmente fáceis de usar. O mercado da Assist State os vendia por um preço baixo. Zhao Xin aceitou o cartão.
Ele não pareceu se importar enquanto clicava no botão iniciar no lado esquerdo. Uma lista surgiu diante de seus olhos. Betoneira anticorrosiva, gerador de nanotubos, mesa de corte de grafeno. Devem servir. Há alguns armazenados no depósito da Rua 6. Vou usar o nome da corporação ZAL para comprá-los. No entanto, a linha de produção de armas de fogo e a mesa de produção de nanochips. Uma expressão confusa surgiu no rosto de Zhao Shen. Esses tipos de produtos são difíceis de obter. A produção relacionada a armas de fogo é estritamente proibida de ser vendida em qualquer base de sobrevivência. A mesa de produção de nanochips não é apenas enorme e difícil de transportar. Mesmo que você a compre, sem algum conhecimento técnico, nada seria fabricado a partir da máquina. Zhao Shen não mentiu. O nanochip tem uma aplicação abrangente, especialmente na produção de equipamentos sensoriais completos, o que será crucial para entrar no mercado de computadores sensoriais completos. No entanto, para produzir o nanochip, uma série de linhas de produção complementares foram necessárias. A placa de silício nanométrica deve ser cortada por uma máquina de alta precisão. Jiang Shen tocou o queixo enquanto pensava por um momento. Parece que não há necessidade de pressa. Provavelmente é melhor fazer um passo de cada vez. Jiang Shen, que já havia tomado sua decisão, não insistiu em cumprir suas condições. É aceitável excluir a linha de produção de armas de fogo e a plataforma de produção de nanochips. No entanto, devido à necessidade de segurança na estação de suprimentos, não sei se o Sr. Zhao tem interesse no negócio de armas de fogo. Não havia como não se interessar. Zhao Shen prometeu que encontraria qualquer equipamento aprovado pela System State para Jiang Shen. Jiang Shen expressou sua gratidão. Como ambas as partes conseguiram chegar a um acordo na negociação, elas entraram na fase de discussão em relação aos detalhes do negócio. Após cuidadosa deliberação, os detalhes do acordo foram finalizados. A assistente, chamada Sulei, produziu profissionalmente o acordo eletrônico e entregou uma cópia a Jiang Shen e seu chefe. Após Jiang Shen verificar se os itens eram consistentes na deliberação, ele pressionou o polegar sobre o contrato. Zhao Shen estava confiante na habilidade de sua assistente, pois escaneou o documento por apenas alguns segundos antes de carimbá-lo com sua impressão digital. Quando duas identificações genéticas apareceram no contrato eletrônico, isso simbolizou a promulgação do contrato. Era bastante simbólico, pois a ética empresarial não era aplicada durante o apocalipse. A chave para honrar o acordo era o lucro para ambas as partes. As latas de frutas custavam 30 cristais, as carnes variavam entre 10 e 20 cristais, dependendo de sua composição, e os biscoitos eram vendidos a 1 cristal por unidade. O preço dos produtos só não era mais alto porque Jiang Shen planejava vendê-los em grandes quantidades. Um item era avaliado proporcionalmente à sua raridade. Quando Jiang Shen vendeu as 20 latas, o alto preço de 50 cristais era bem justificado. No entanto, como um acordo comercial estável foi assinado, haveria um fornecimento contínuo de alimentos enlatados. Portanto, preços tão altos não seriam mais vistos. O preço certamente não era barato. O alto preço ainda era 5 vezes maior que o da carne bovina mutante. Ele também teria que ajustar o preço de venda se vendesse no varejo. Se o preço fosse mais alto, nem mesmo os ricos conseguiriam pagar. Os diferentes tipos de equipamentos de que Jiang Shen precisava tinham custos diferentes. A betoneira anticorrosiva custava apenas 300 cristais, enquanto a mesa de corte de grafeno custava 11.000 cristais, preço após um pequeno desconto em relação ao preço de mercado. O rifle Destroyer, produzido em massa pela System State, era vendido por 20 cristais cada. O eficiente fuzil de assalto fazia parte do armamento padrão da OTAN. Usava o mesmo projétil de 7,62 mm que o PK-200 usado por Jiang Shen. A arma era mais fraca no geral, mas compensava na categoria de estabilidade, o que lhe dava uma vantagem no combate corpo a corpo. Jiang Shen comprou 40 unidades, juntamente com algumas granadas com sensor de calor e granadas EMP. O preço oferecido por Zhao Shen deixou Jiang Shen bastante satisfeito, pois tudo estava com 10% de desconto. O gesto foi para compensar o preço reduzido de Jiang Shen nas latas de comida. Embora intitulado como compensação, Zhao Shen não sabia que os produtos comercializados por Jiang Shen custavam menos de 1 cristal. Todas as mercadorias foram trocadas no espaço de armazenamento que Jiang Shen havia alugado anteriormente.
Quanto à forma como Jiang Shen transportou os alimentos enlatados, Zhao Xu também ficou surpreso, pois não recebeu nenhum relatório relacionado ao aparecimento de grandes quantidades de alimentos enlatados no círculo interno. Apesar de não ter que pagar impostos antes da troca de mercadorias, a documentação ainda era necessária. Alertado pelo poder de Jiang Shen, Zhao Xu não disse nada. Como ambos não tinham conflito de interesses, um parceiro forte só lhe seria benéfico. A capacidade de transportar mercadorias por um deserto repleto de criaturas mutantes já era um feito por si só. Eles deviam ter uma tecnologia de transporte especial. Zhao Xu jamais imaginaria que Jiang Shen trouxe comida de um mundo paralelo. Apesar das mercadorias serem trocadas na sexta rua, Jiang Shen não queria fazer uma viagem até lá todas as vezes. Ele não teria tempo para fazer mais nada além de negociar mercadorias. Jiang Shen não se preocupou enquanto traçava uma linha no mapa sensorial completo. Era o mapa do esgoto subterrâneo seguro que ele explorava. O uso do sistema de esgoto subterrâneo como meio de troca de mercadorias era comum no Apocalipse. A cidade de Wangai, neste mundo, possuía um sistema de drenagem robusto que tornava o túnel largo o suficiente para a passagem de um carro. Seriam necessárias apenas algumas modificações ao longo do caminho, com algumas passagens bloqueadas pelos becos, para construir uma rodovia dourada para o comércio. A única desvantagem era que os túneis não eram totalmente compatíveis com as rotas terrestres. Portanto, nem todas as bases de sobrevivência tinham o privilégio de usar esse tipo de rota comercial. Zhao Xinlu ficou em êxtase ao saber que um túnel subterrâneo de esgoto conectava-se à base de Jiang Shen. Ele aceitou de bom grado a tarefa de modificar essa rota. Jiang Shen não queria ficar devendo um favor e, como a intenção da troca era beneficiar ambas as partes, Jiang Shen também forneceu 1000 cristais para financiar o projeto. O trabalho de modificação não foi complicado. Algumas peças de polietileno de alta densidade e placas de composto de alumínio selariam todos os becos do túnel. Esse tipo de material não era apenas leve, mas também durável. Mesmo criaturas mutantes ferozes como a Garra da Morte não conseguiram destruí-lo. Ambas as partes controlavam a entrada do túnel. Zhao Xinlu enviou sua força para proteger o túnel no lado da sexta rua, enquanto Jiang Shen era responsável por estabelecer uma estação do seu lado. Isso garantiu a segurança da rota. As saídas foram totalmente bloqueadas para impedir a entrada de bandidos no túnel. No futuro, os produtos negociados seriam trocados perto do final do túnel de Jiang Shen. O plano original previa que, no início do mês, uma troca seria realizada. Jiang Shen era responsável por fornecer 1000 latas de carne e 10.000 pedaços de biscoitos comprimidos, juntamente com uma lista de pedidos. Zhao Xinlu traria os produtos com base na lista e ofereceria um desconto de 10% no mercado. Jiang Shen também prometeu que, desde que Zhao Xinlu agisse dentro dos termos do acordo, ele só realizaria negócios com alimentos na Rua 6. Além disso, como Zhao Xinlu possui veículos de transporte subterrâneo com uma forte força de proteção, era natural que ele cuidasse do transporte. Quanto a Jiang Shen, ele deveria se preocupar com as possíveis más intenções de Zhao Xinlu com suas forças privadas. A ideia era que ninguém tolo o suficiente seria capaz de ascender a uma posição de poder como a de Zhao Xinlu. Ninguém mataria a galinha dos ovos de ouro. Especialmente porque Jiang Shen era apenas um posto de abastecimento. A unidade de produção propriamente dita talvez nem estivesse naquela província. Ele não tinha capacidade para explorar todo o deserto. Quanto mais perto do centro da cidade, mais perigosos eram os zumbis. Quanto mais longe, as criaturas mutantes dominavam a região. Ele não arriscaria a possibilidade de ser acusado pela sexta rua para apostar em lucros conhecidos com possibilidades desconhecidas. Só viciados jogam. Ele temia que bandidos atacassem a base de Jiang Shen e até sugeriu tratados de defesa, mas Jiang Shen recusou gentilmente. Era inviável porque, mesmo que sua segurança estivesse garantida, sempre haveria um par de olhos observando. Seria impossível importar mercadorias. Se ele criasse mercadorias magicamente, isso sem dúvida levantaria suspeitas. Após a conclusão da transação, Jiang Shen não só adquiriu todos os produtos e equipamentos necessários, como também lhe restaram 210 cristais. Zhao Xinlu, sem hesitar, garantiu a Jiang Shen que entregaria tudo em sua porta. Jiang Shen não recusou a proposta. O tamanho do espaço de armazenamento era limitado.
Como o equipamento de produção era grande, seria perigoso atravessar o túnel subterrâneo várias vezes. A negociação foi bem sucedida. Depois de conseguir assinar um acordo tão importante como este, Zhao Xinlu ficou em êxtase. Ele convidou Jiang Shen para visitar a área industrial da Rua 6 e suas propriedades. Jiang Shen aceitou o convite de bom grado, acompanhando-o em sua carona particular. O líder ambicioso que detinha um décimo da Rua 6. Quanto poder ele possui aqui? Jiang Shen estava curioso para descobrir. Como seu parceiro queria exibir seu poder, Jiang Shen não tinha motivo para recusar. Um ouro post-apocalíptico capítulo 37. Área industrial. Esta é a minha fábrica de armas de fogo. Centenas de operários trabalham para mim e enviam essas pequenas peças de metal para os bons e os maus. Não vamos entrar. A temperatura está insuportável. A frase soou um pouco conflitante. Zhao Xinlu apontou para a fábrica de armas de fogo em produção enquanto explicava com orgulho a Jiang Shen. Seu gesto não era diferente do dos incorporadores imobiliários do mundo moderno. Esta também é minha fábrica, mas este lugar é especializado em equipamentos complexos, como canhões fixos. Aqueles itens montados na parede do círculo interno são produzidos principalmente na minha fábrica. Eles caminharam em frente a um prédio bem menor em comparação ao anterior. Zhao Xinlu apontou para o local enquanto acendia um cigarro. Apocalipse não era estranho ao cigarro. O álcool não podia ser produzido em massa devido à escassez de alimentos. Então os cigarros se tornaram a substância escolhida para aliviar a pressão. O tabaco aqui tinha um cheiro pungente e nem todos o fumavam. A radiação causou mutações incontroláveis em todos os organismos deste planeta, mas nem todas as mutações foram prejudiciais. Este tabaco, por exemplo, como qualquer outra planta mutante no Apocalipse, estava bem adaptado às condições do solo do deserto. Podia ser cultivado sem técnicas altamente especializadas, o que é uma das razões pelas quais os cigarros eram relativamente baratos no Apocalipse. Muitos sobreviventes cultivavam alguns em frente às suas casas devido ao seu valor recreativo e medicinal. Jiang Shen, naturalmente, não estava acostumado ao gosto pungente. Zhao Xinlu riu do fato. Então, fez sinal para que ele não se preocupasse com o cigarro e que poderia jogá-lo fora se não gostasse. No entanto, era relativo. Quando Zhao Xinlu pegou o Zonghua, um cigarro de alta qualidade, de Jiang Shen, sentiu que o gosto era suave demais para se entreter. Ah, também estou interessado nessas armas automáticas. O Sr. Zhao estaria disposto a me vender algumas? Jiang Shen viu um trabalhador de uniforme branco ajustando a grande máquina, do tamanho de um homem, com seu tabulete. O canhão girou 360 graus, mirou no alvo dentro da sala e liberou seu poder de fogo. Ah, claro, isso não é um problema. No entanto, estes não são produzidos muito rapidamente. Somado ao fato de que a Syststate está atualmente modernizando os equipamentos do posto de inspeção norte, levaria pelo menos 2 meses até que pudessem ser produzidos. O Sr. Jiang teria que esperar. Sem problemas. Jiang Shen sorriu sem se incomodar muito. Os dois caminhavam lado a lado pela fábrica altamente avançada. A assistente Sulei o seguia, carregando a mala de Zhao Shen. Os trabalhadores ao longo do caminho cumprimentavam-no ao passar, o que o fazia sentir-se como uma pessoa importante participando do passeio. Falando honestamente, ao visitar a fábrica, Jiang Shen ficou cada vez mais chocado com o que viu. Havia drones magnéticos pairando do tamanho de um frisbee e armaduras de 2 metros de altura, ainda em construção. Como disse Zhao Shen, a taxa de produção do equipamento era extremamente limitada. Isso porque fábricas militares e instalações relacionadas eram os principais alvos durante a guerra. Obter uma linha de produção civil era relativamente fácil, mas adquirir uma linha de produção militar completa era quase impossível. Incluindo a blindagem de potência que estava sendo produzida, a maioria dos equipamentos era construída à mão. Jiang Shen viu um trabalhador usar umas ferramentas semelhantes a um martelo para mudar a armadura em altas temperaturas, e outro trabalhador instalou cuidadosamente os chips microeletrônicos dentro da armadura. Talvez todas essas etapas de produção fossem realizadas por linhas de produção automáticas de alta precisão antes da guerra, mas no Apocalipse, muitas coisas precisam ser feitas à mão. É claro que os processos de produção ausentes eram para equipamentos mais complexos. A linha de produção de balas era relativamente fácil de adquirir. Apesar das limitações, os sobreviventes ainda possuíam um poder de fogo tremendo.
Independentemente da dureza da cabeça dos zumbis, uma única bala resolveria o problema. Mesmo para o Deathclaw, que podia rasgar a camada externa de proteção da armadura de energia, os tanques ainda existiam como seu predador natural. Uma pergunta surgiu: com todo esse equipamento poderoso, os humanos ainda não conseguem derrotar os mutantes e zumbis sanguinários? Ele refletiu sobre isso e ficou em silêncio. Estava curioso para saber o que existia no centro da cidade. Parte deste equipamento se tornará minha força privada e parte será vendida aos militares da Rua 6 ou a outros compradores interessados. No entanto, a venda da armadura de poder geralmente não é permitida. O tanque-aranha e outros equipamentos pesados também são proibidos. Com exceção de que o Conselho da Rua 6 aprove a compra militar por votação, minha fábrica então começaria a produzir o equipamento complexo. Zhao Shen pareceu não notar Jiang Shen enquanto divagava. As palavras foram ditas como medidas de precaução, pois seria difícil se Jiang Shen quisesse comprar uma armadura de poder. Então o Sr. Zhao é considerado um comerciante de armas de fogo? Jiang Shen se livrou de todas as perguntas em sua cabeça e sorriu. Mais ou menos. Ainda tenho uma fábrica farmacêutica e também administro alguns ativos fixos dentro do círculo interno. Se o Sr. Jiang estiver interessado em comprar uma casa no círculo interno, eu seria de grande ajuda, disse Zhao Shen, dando uma tragada no cigarro e sorrindo de forma acolhedora. Em seguida, pegou uma pulseira em forma de braçadeira e entregou a Jiang Shen. O Sr. Jiang costuma sair para se aventurar. Esta armadura de nitrogênio será meu presente para você. Agradeço o presente. Jiang Shen não rejeitou a oferta. Ele colocou a pulseira no braço antes de olhar para Zhao Shen, com os olhos cheios de perguntas. Como você usa isso? Zhao Shen fez um sinal para o soldado que testava o equipamento ao lado. O soldado fez uma saudação e correu para o centro da câmara de separação. O soldado abriu a armadura de nitrogênio em sua mão enquanto o gás denso envolvia em ondas espessas e turbulentas. A pulseira no meio espalhava o gás denso em um formato semi-hemisférico. Naquele momento, uma metralhadora pesada apareceu na frente do soldado enquanto o cano escuro cuspia ondas de balas. O excelente isolamento acústico da câmara de separação tornava impossível ouvir qualquer ruído em seu interior. Jiang Shen ficou surpreso ao descobrir que, no momento em que os tiros atingiram a camada de nitrogênio, todas as balas ricochetearam. O soldado atrás do escudo permaneceu em uma posição semi-erguida e parecia nem ter recebido o impacto das balas. Santo! Esta é uma barreira protetora. Usando o efeito de vórtice atômico que força o nitrogênio a criar uma circulação de alta pressão em torno de um ponto central. Os cientistas podem descobrir a parte teórica, eu só me importo com o resultado final. O Sr. Jiang está satisfeito com isso? Zhao Shen acenou com a mão para sinalizar o fim do experimento enquanto a metralhadora desaparecia. Satisfeito, extremamente satisfeito. Existe alguma limitação com este equipamento? Jiang Shen mexeu na pulseira antes de colocá-la. Na verdade, não, exceto pelo alto consumo de energia. O equipamento de vórtice no meio pode superaquecer. Um cristal é suficiente para ativar este equipamento por 1 minuto. O equipamento superaquecerá em 10 segundos de uso. Após um período de uso, o cristal usado custaria mais do que o custo de produção. Além disso, não é eficaz contra armas de laser e partículas, mas é excepcional contra armas de bala. Zhao Shen soltou um anel de fumaça enquanto explicava. Não imaginei que a fábrica do Sr. Zhao tivesse capacidade para desenvolver armas, exclamou Jiang Shen. Claro, mas essa coisa não vende muito bem, pois poucas pessoas podem pagar. No entanto, meus cientistas têm trabalhado para integrar esse dispositivo à armadura de poder para ver se ele pode ser útil como parte dela. Não vamos mais falar sobre isso, os cientistas podem cuidar dessas dores de cabeça. Como eu disse antes, eu só me importo com o resultado final. Depois de saírem da fábrica, Zhao Shen levou Jiang Shen para um tour pela fábrica farmacêutica. Só que a fábrica era bem pequena, então não havia muito para ver. Aparentemente, a vacina genética produzida ali representava 30% da fatia de mercado da Sixth Street. Algumas outras vacinas também estavam entre as escolhas populares no deserto, como esteroides e hemoderivados. Depois de um passeio por tudo, os dois retornaram para a porta da frente do gueto. Era o mesmo gerente do mercado de trabalho chamado Wang Yi.
Assim que o sujeito ousado e gordo viu Zhao Xiu, saiu correndo e cumprimentou-o da maneira mais exagerada. Seu olhar era cômico, mas não irritante. O gordo tinha seus próprios métodos, pois conseguia viver confortavelmente no apocalipse bajulando e puxando o saco, mas poucos conseguiam fazer isso. Zhao Xiu não perdeu uma única palavra e olhou para seu assistente pessoal, Su Lei, antes de continuar a tagarelar com Jiang Shen. Su Lei pegou um pedaço de papel e o entregou com profissionalismo ao Wang Yi. Wang Yi pegou cuidadosamente o documento e prometeu que cuidaria dele. Correu de volta para o escritório e pegou um maço de papéis. Escolha quem quiser, tudo isso é trabalho excessivo sem trabalho. Não precisa se preocupar com a possibilidade de roubar operários de outras fábricas. Zhao Xin acenou com a mão enquanto Su Lei entregava o maço de documentos a Jiang Shen. Jiang Shen já havia feito o acordo de 30 pessoas com Zhao Xin e prometeu pagar 20 cristais por pessoa. O valor estava incluído no preço das mercadorias que já haviam sido trocadas. O preço oficial para o criminoso era 1 cristal, os outros 19 eram baseados no custo da demanda de Jiang Shen para instalar o sistema de seguro mais recente. Zhao Xin não fez um único cristal neste negócio, pois o vendeu a preço de custo para Jiang Shen. Comparado ao lucro potencial do acordo comercial, ele não se importava com os pequenos ganhos e perdas. O sistema de seguro mais recente era muito mais excepcional em comparação com a pulseira eletrônica. Ele usava nanocirurgia para instalar microchips no pescoço dos criminosos. Se alguém traísse ou resistisse, Jiang Shen poderia ativar imediatamente o programa de destruição no chip, e a cabeça do traidor voaria como uma bola de futebol. Embora cruel, Jiang Shen não estava disposto a arriscar a própria vida pela simpatia de pessoas irrelevantes. Ao mesmo tempo, o chip era equipado com um detector de mentiras, rastreamento por GPS, sensor visual e sistema de desligamento neural. Os criminosos não teriam privacidade nem a possibilidade de trair. Era muito mais avançada do que as coleiras eletrônicas. Embora, é claro, também tivesse um preço alto. No entanto, Jiang Shen era um cara compreensivo. Contanto que não tivessem más intenções, ele não se importava em deixá-los desfrutar de uma vida muito mais confortável. Me avise se você vir alguém de quem goste, eles serão deportados porque possuem uma doença terminal. Zhao Xin só precisou abrir a boca antes de decidir o destino daquele grupo de pessoas. A sensação de poder era uma sensação excelente. Jiang Shen tinha a pilha de currículos na mão enquanto folheava tudo. Os currículos não continham nenhuma bobagem em comparação com os currículos modernos e declaravam explicitamente o valor da pessoa. Um exame especial, usando um sistema de testes de inteligência artificial, era realizado para determinar objetivamente as habilidades de uma pessoa. Por exemplo, se alguém possui conhecimento de informática, a inteligência artificial dividiria o conhecimento sobre equipamentos em 5 níveis. Formada em construção civil ou em mecânica. Na Rua 6, com uma força de trabalho excessiva e sem uma habilidade excepcional, seria impossível encontrar emprego. Na fábrica de armas de fogo em que Zhao Xin nem queria entrar, todos eram cientistas mecânicos na linha de produção. Mas para Jiang Shen, esses caras eram muito mais valiosos, e ele precisava muito da ajuda deles. O especialista em tecnologia avançada, composto por 1/3 de aplicações de construção, mecânica e química, e o tecnólogo compôs o restante das escolhas. Indivíduos com habilidades especiais foram priorizados. Por exemplo, pessoas que sabiam cozinhar seriam consideradas por Jiang Shen. Posteriormente, pessoas com boas condições físicas foram priorizadas, já que a reforma da mansão exigia mão de obra. Por fim, as famílias eram consideradas prioritárias, pois as pessoas que fazem parte de uma família têm um senso único de pertencimento e conexão. Jiang Shen não precisaria se preocupar com a lealdade delas. Além disso, ele não queria cuidar das necessidades hormonais das pessoas. Jiang Shen entregou os currículos escolhidos para Su Lei e a assistente profissional foi até o gueto com os 30 currículos nas mãos. Zhao Xin já havia combinado tudo com o gerente do gueto, reunindo o grupo rapidamente antes de serem levados para uma sala de quarentena. Eles usaram a desculpa de fazer testes para detectar doenças, mas todos os relatórios já eram falsos. Todos os A30 foram diagnosticados com o vírus X1 e levados para uma sala para implantação do microchip. Direitos humanos? É brincadeira, não havia direitos humanos no apocalipse.
No momento em que receberam o suprimento de nutrientes da base de sobreviventes, sua liberdade não lhes pertencia mais. Jiang Shen não se apressou para ver as pessoas que havia selecionado. Em vez disso, retornou ao círculo interno. Zhao Xu colocou o documento de identidade de Jiang Shen na lista de permissões do círculo interno, o que significava que ele não precisava mais pagar a taxa de entrada de um cristal. Embora a taxa não fosse muito alta, foi um gesto amigável. Os indivíduos adquiridos foram colocados como suprimentos e guardados pela própria força de Zhao Xu no sistema de esgoto subterrâneo. Eles se dirigiram ao ponto de troca combinado e esperaram que Jiang Shen aceitasse os suprimentos. Apesar do medo que pudesse pairar sobre a cabeça de todos, Jiang Shen aceitou o convite de Zhao Shen para jantarem juntos. À mesa, o chefe da State o bajulava constantemente, o que deixou Jiang Shen bastante impressionado com o poder do dinheiro. Independentemente da idade, o dinheiro falava mais alto. No final, ele só precisava pensar em como expandir seu poder para preservar o bolo em sua mão. Um ouro post-apocalíptico capítulo 38, arranjo de escravos. No dia seguinte, Jiang Shen fez o check-out do Paradise Island Hotel. Em seguida, despediu-se de Zhao Xu antes de iniciar sua jornada de volta para casa. O plano de reestruturação do sistema de esgoto subterrâneo já havia começado. Alguns militares da corporação Zhao já ocupavam a entrada. O movimentado veículo de construção, juntamente com os trabalhadores com placas de polietileno, demonstrava a importância que Zhao Xu dava a essa rota comercial. Soldados com uniforme completo de combate viram Jiang Shen se aproximando e fizeram sinal para que ele parasse. Após a verificação da identidade genética, que identificou Jiang Shen como uma pessoa importante para o chefe, os soldados fizeram a saudação e se afastaram para permitir a passagem de Jiang Shen. Embora trabalhassem sob uma estrutura corporativa, as forças privadas já possuíam disciplina e capacidade militar que levaram Jiang Shen a compreender melhor a capacidade da Sexta Rua. Superficialmente, os civis e militares protegiam a segurança da Sexta Rua, mas as verdadeiras forças eram as forças privadas dos capitalistas. Os civis e militares agiam mais como a polícia. Se esses soldados enfrentassem os Suzan, seria uma luta fácil, diferente da última vez. A construção do sistema de esgoto subterrâneo ainda não havia começado. Jiang Shen pulou no chão de concreto coberto de mofo. O ambiente ao redor era escuro como breu. Ele abriu sua lanterna tática e o mapa tridimensional no computador sensorial completo. Após finalizar a direção, Jiang Shen foi para casa. A atmosfera parecia repressiva. Depois que os soldados civis os levaram para a sala de quarentena, um mau pressentimento tomou conta de todos. O exame, que comprovou que todos haviam contraído o vírus X1, corrigiu a suspensão. Então, algumas pessoas de jaleco branco, que pareciam médicos, ordenaram que soldados com medicação genética os prendessem na cama. Depois que recuperaram a consciência, o pescoço de todos ficou estranhamente dolorido. Todos vocês receberam o microchip da escravidão. Acho que não preciso explicar mais nada. Vocês serão levados para o novo dono em breve, seus porcos. Shen Guoigon ainda se lembrava claramente do olhar frio e condescendente. Para a Rua 6, os desempregados eram porcos que desperdiçavam comida. Foi uma conspiração. Mas ninguém resistiu. Eles não eram mais novos nos campos de sobreviventes. Depois de aceitarem ajuda, a liberdade é apenas um mero desejo. Se não trabalhassem, receberiam um suprimento de nutrientes por dia. Isso apenas os impediria de morrer de fome, mas alguns já haviam morrido mesmo assim. Todos se amontoaram em círculo enquanto 6 soldados em uniformes de combate pretos estavam ao lado. Alguns imaginaram que a corporação Zhao os havia comprado, mas com suprimentos empilhados ao lado, isso só os fazia sentir como se fizessem parte dos itens vendidos. Querida, eles fizeram alguma coisa com você? Shen Guoigon segurou a mão de esposa preocupado. Não, perdi a consciência depois que me injetaram tranquilizante. Sinto mesmo que vocês, só um pouco de dor no pescoço. Zhou Zheshi queria que o marido se mantivesse calmo enquanto segurava sua mão com delicadeza e respondia com suavidade. O casal deveria passar um tempo íntimo juntos. Talvez sejamos vendidos como escravos em algum lugar. O homem vai trabalhar, e a mulher? Ei, disse um homem de meia idade, abrindo a boca e sorrindo. Que porra você acabou de dizer? Shen Guoigon sentiu a mão da esposa tremer enquanto a raiva lhe invadia o peito.
Ele lançou um olhar furioso para o homem. O quê? Você quer lutar? O homem de meia idade bocejou sonolentamente enquanto apontava para a nuca. Venha, eu não vou revidar. Vamos ver se você morre ou eu morro primeiro. Escravos são propriedade privada do dono. Se ocorresse uma briga entre escravos, a consequência usual era que ambos os lados seriam executados em público. As forças privadas já haviam percebido a perturbação e apontaram suas armas para impedir a briga. Essas pessoas eram propriedade do amigo valioso do chefe. Se algo acontecesse, elas seriam punidas. Shen Guigon cerrou o punho, mas teve que soltá-lo. Os outros escravos viram que nada aconteceu e todos perderam o interesse, sem prestar mais atenção. De repente, todas as forças privadas se moveram. Os seis se alinharam e saudaram um jovem. Entraram no pequeno veículo em movimento e partiram. Qual é a sensação de ser encarado por 30 pares de olhos? Não parecia nada especial, principalmente quando ele sabia que controlava a vida deles. A sensação de apatia pela vida parecia particularmente real. Jiang Shen soltou um suspiro enquanto se livrava da sensação inquietante de sua mente. Ele não queria se tornar um político de sangue frio. Queria ser um homem rico que vivesse uma vida luxuosa. Ser pouco ambicioso não é uma maneira terrível de vivenciar a vida. No entanto, para acumular riquezas neste pedaço de terra caótica, ele precisa ter as forças necessárias. Se não fosse um homem rico, seria apenas uma presa. Se encontrasse os mercenários de Huizong novamente, seria vítima novamente. Força e dissuasão eram necessárias, e ele precisava se acostumar a elas. Ele recapitulou seus pensamentos enquanto examinava as figuras nervosas e lentamente soltou um longo suspiro. Certo, olhem para mim. Serei seu futuro mestre. Jiang Shen bateu palmas enquanto gritava. Sua voz ecoando pelo sistema de esgoto escuro tinha uma sensação estranha. Sei que vocês têm muitas dúvidas, como se seriam usados como isca ou portariam uma arma para lutar na linha de frente. Felizmente, posso garantir que isso não vai acontecer. Jiang Shen sentiu que todos soltaram um suspiro de alívio. Os 30 indicadores relacionados aos batimentos cardíacos diminuíram na empresa pública. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto antes que ele respirasse fundo novamente e falasse. Vocês têm sorte porque eu sou o mestre de vocês e acredito que vocês experimentarão isso em breve. Vocês trabalham para mim e não passarão fome. Posso até deixar vocês viverem uma vida rica como nunca imaginaram antes. No entanto, nesse ponto, Jiang Shen gradualmente diminuiu o tom de voz e propositalmente a abaixou, acrescentando um tom frio e sombrio ao seu tom. Sou uma pessoa gentil e compreensiva, mas a única coisa que não consigo perdoar é a traição. Vocês todos conhecem o microchip instalado na nuca. Para mim, vocês não têm privacidade nenhuma. Para traidores, não há punição além da morte. Só isso. Suas palavras de certeza foram transmitidas pelo silencioso sistema de esgoto subterrâneo. As pupilas assustadas, temerosas e preocupadas dilataram-se, pois não ousavam emitir um som sequer. Medo. Isso mesmo. Era isso que ele queria incutir no coração deles. Cenoura após vara, ele sabia que essas pessoas seriam obedientes. Ele sabia que, no momento em que sentissem o cheiro da primeira tigela de mingau depois de tantos anos, essas pessoas assustadas e inseguras o louvariam imediatamente como o segundo Deus. O que vocês estão esperando? Peguem tudo e vamos para casa. Jiang Shen acenou com a mão enquanto os escravos se levantavam, tremendo, e carregavam todos os suprimentos. Ele saiu pela saída. Depois de garantir a segurança do entorno, baixou o gancho e os cabos. Pessoas abaixo conectaram os suprimentos e içaram os estoques um por um. Os equipamentos de produção estavam todos desmontados e armazenados em caixas. A montagem pode ser feita na mansão. Ele conduziu os escravos com pacotes de suprimentos enquanto atravessavam cuidadosamente as ruas desertas repletas de zumbis sem vida. Jiang Shen finalmente avistou sua mansão, ou fortaleza de terra. Ele apertou a campainha. Rapidamente, uma figura graciosa saltou em seu abraço firme enquanto ela o abraçava pelo pescoço. Você pegou garotas. Os olhos felinos encaravam Jiang Shen enquanto Sun Jiao o examinava de cima a baixo. A primeira frase não deveria ser sinto sua falta. Jiang Shen deu um tapinha nas costas de Sun Jiao com um sorriso amargo. Essa garota era ainda mais travessa. Uma garota audaciosa se transformando em uma mulher carinhosa. Você ainda não respondeu à minha pergunta.
Song Jiao sorriu enquanto desenhava um círculo nas costas dele com o dedo. Juro por Deus, não. Jiang Shen levantou a mão e xingou. Ao mesmo tempo, ele acrescentou uma frase em sua mente. Se o robô não contar, embora seu sexto sentido tenha deixado Song Jiao um pouco desconfiada, Jiang Shen não sentiu nenhum cheiro estranho, então ela rapidamente o deixou passar. Depois de beijar Jiang Shen novamente, ela começou a ordenar os escravos que levassem as coisas para a mansão. Em seguida, começou a planejar como acomodar esses escravos. O gramado em frente à mansão foi circundado e usado para construir tendas temporárias para eles. As pequenas tendas, do tamanho de um viajante, foram compradas com Zhao Shou e mal cabiam 2 pessoas. Devido à limitação de espaço, eles teriam que se espremer um pouco, mas ainda assim seria melhor do que dormir ao relento. Claro, ainda havia quartos na mansão, mas Jiang Shen não era gentil o suficiente para deixar esses estranhos morarem em sua casa. Mesmo que eles não tivessem capacidade de revidar e mantivessem uma ficha a limpar no gueto, ele ainda tinha problemas de confiança. Sem a devida lealdade e fidelidade, Jiang Shen só podia tratá-los como estranhos. Yao Yao seguiu compreensivamente as instruções de Jiang Shen e trouxe uma panela gigante. Ela despejou meio saco de arroz junto com bastante água. Em seguida, adicionou algumas folhas de repolho e carne de porco moída na panela, com 2 colheres de sal e uma colherinha de pó gourmet. Ela abriu o gás natural e começou a cozinhar na panela gigante. Depois que uma colher de pau gigante misturou todos os ingredientes, Yao Yao foi na ponta dos pés para cobrir a panela. Ela cheirou e ajustou o fogo antes de esperar em silêncio que o mingau cozinhasse. Embora não entendesse por que Jiang Shen prepararia uma refeição tão deliciosa para os escravos, apoiaria sua decisão, independentemente do motivo. O olhar simpático do irmão era bonito. Talvez tenha sido fogo, mas o rosto de Yao Yao ficou vermelho. Lentamente, ela estava chegando à idade em que tinha sua própria fantasia. Um ouro post-apocalíptico capítulo 39. Empregos e responsabilidades. Quando tigelas de mingau misturado com folhas de repolho e carne de porco moída foram trazidas à mesa, todos saborearam o cheiro das iguarias. Olhos famintos olhavam fixamente para a mesa. Se não fosse pelos microchips de escravidão, eles teriam se lançado contra a comida como monstros. Jiang Shen ficou feliz ao ver a expressão deles. Essas pessoas eram suas escravas, mas ele preferia tratá-las como empregados, contanto que fossem obedientes como agora. Contanto que ninguém ousasse correr para pegar a comida sem sua permissão, ele estava satisfeito. Gole. Jiang Shen olhou para Song Jiao ao seu lado com um sorriso sem graça. Até mesmo este gourmet engoliu em seco ao ver a comida. Ele baixou a voz e disse: Você não acabou de comer? Por que está com fome? Não é da sua conta. Song Jiao ameaçou com um piscar de dentes antes de desviar o olhar com o rosto corado. Ela não estava necessariamente com fome, mas era movida por um instinto de comida. O que vocês estão esperando? Hora de comer. Jiang Shen fez sinal para que pudessem comer com um sorriso no rosto. Sua voz era como uma melodia celestial para eles. Quando Jiang Shen disse a palavra comer, quase todos os escravos quiseram agradecê-lo profusamente. Esses refugiados eram pessoas cumpridoras da lei, o que significava que eram fáceis de controlar. Precisavam de apenas 2 refeições por dia para sobreviver e, mesmo sem a dissuasão dos microchips, ninguém era tolo o suficiente para ter más intenções ao ver a generosidade de Jiang Shen. Um tolo jamais seria capaz de encontrar outro tolo para tramar em conjunto. É claro que, como método de dissuasão, os microchips fizeram um excelente trabalho. Não se apresse e coma devagar. Se não estiver satisfeito depois de 20 minutos, pode fazer o fila novamente para pegar outra tigela. É claro que, se ousar comer demais e vomitar, farei você comer tudo o que vomitou. Jiang Shen ficou ao lado da panela gigante enquanto os escravos, um por um, se aproximavam e, cuidadosamente, usavam uma concha para despejar o congele. Isso é nojento, sussurrou Song Jiao no ouvido de Jiang Shen. Não posso deixar que essas pessoas que nunca viram arroz o desperdicem, certo? Jiang Shen respondeu calmamente, dando de ombros. Esta refeição consumiu 2 quilos de arroz, 2 tiras de carne de porco e 3 repolhos. Grande parte da comida do porão foi trazida para trocar por suprimentos, e quanto ao resto? As latas de comida armazenadas eram usadas para comércio, e os repolhos e o arroz perecível deveriam durar um mês para os 3.
Agora que 30 pessoas precisavam ser alimentadas, a comida no porão não era nem de longe suficiente. Afinal, Jiang Xin comprava no supermercado, então as quantidades eram pequenas. Pare, essas coisas nem valem a pena mencionar de onde eu venho. Voltarei em breve para trazer mais, respondeu Jiang Xin com um sorriso amargo. Ao mesmo tempo, ele planejava alugar um espaço de armazenamento na área rural e usar um distribuidor de alimentos para comprar alguns alimentos não embalados. Usar lixa toda vez era muito trabalhoso. Mas a audaciosa senhorita Sun Jiao estava se tornando uma dona de casa. O beicinho insatisfeito em seus olhos diante do desperdício dele estranhamente fez Jiang Shen sentir uma onda de emoção. Quanto mais essa garota se transformava em uma pessoa civilizada, mais atraente ela se tornava. Jiang Shen tocou o nariz levemente queimando e parou de olhar para o lado do rosto. A mansão não estava mais vazia como antes e com tanta gente, ele tinha que estar ciente de qualquer intimidade. Quando viu as tigelas completamente limpas, acompanhadas de olhos ainda assustados, mas agora com um toque de gratidão, Jiang Shen tossiu e fez sinal para que todos olhassem para ele. Vocês estão satisfeitos? Ninguém respondeu. Se você quiser comer amanhã, é melhor responder a todas as minhas perguntas. Jiang Shen estreitou os olhos. Sim. Todos abriram a boca hesitantemente. Jiang Shen assentiu, satisfeito. Excelente. Ouvir a resposta de vocês me dá a certeza de que não estou criando um bando de porcos mudos. A maneira como falo pode ser ofensiva para vocês, porque vocês não significam nada para mim. Graças a mim, nenhum de vocês precisa mais passar fome, e isso é um conforto que poucos conseguem imaginar. Portanto, todos vocês precisam provar o seu valor. Provem que valem as 3 refeições que fazem todos os dias. Sim, eu vou fornecer 3 refeições por dia. Mas não fiquem tão felizes ainda. Pessoas que estão relaxando não estão incluídas. Não quero ser seu mestre, porque isso significa que tenho a responsabilidade de alimentá-los. Em vez disso, quero que todos me considerem seu chefe. Vocês são meus funcionários, mas a consequência de serem demitidos é bem alta. Acho que não preciso explicar mais nada. Ninguém contestou suas palavras. Para alguém que lhes oferecesse comida sem tortura, eles sentiam apenas gratidão. Quanto a como chamá-lo, não se importavam nem que Jiang Shen os obrigasse a chamá-la de papai, fariam isso sem hesitar. Dignidade? Isso era para quem não passava fome. Além disso, como um indivíduo civilizado, Jiang Shen as tratava com algum respeito por motivos pessoais. Se fossem garotas bonitas, talvez fosse aceitável, mas a ideia daquele bando de homens chamando-o de mestre só lhe dava arrepios. E o mais importante, ele não queria que o seu eu interior mudasse ao ouvir o título mestre. Depois que todos terminaram de comer, Jiang Shen ajustou sua mentalidade e continuou a falar. Roma não foi construída em um dia. Vocês são os primeiros a se juntar a mim na construção do meu império. Eu trarei ordem e prosperidade a esta terra sem lei, e vocês devem contribuir para minha visão e, em troca, continuarei fornecendo a comida que garante a sua sobrevivência. Já chega. A partir de amanhã, todos têm trabalho a fazer. Limpem as tigelas depois de vocês. Seja quem for que o chamar, fiquem para trás. O resto pode voltar. Lembre-se de uma coisa, a mansão é uma área restrita. Se alguém entrar sem a minha permissão, será morto imediatamente. Sua última frase soou com um arrepio mortal. Ele monitorou os 30 indicadores de frequência cardíaca em seu pia e sentiu com satisfação. Sem qualquer estímulo anormal, a frequência cardíaca não oscilava, o que significava que eles não tinham pensamentos estranhos. Todos trouxeram suas tigelas ao saírem e foram até a pia sob a orientação de Yao Yao. Ele estava grato pelo sistema automático de tratamento de água que lhes fornecia água potável limpa e segura para toda a cidade no pós-apocalipse. Todos cujos nomes foram chamados ficaram tremendo diante de Jiang Shen. Não sabiam o que seu mestre os faria fazer. Zhou Zheshi. Sim. Zhou Zheshi mordeu o lábio delicadamente enquanto se curvava para Jiang Shen, que olhava para o chão. Ela tinha um marido que a amava profundamente. Para ser sincera, temia que Jiang Shen exigisse dela alguma necessidade desdenhosa. Se fosse esse o caso, não resistiria. Pela vida do marido, aceitaria vergonhosamente. Ela estava claramente pensando demais. Embora fosse bastante atraente, Jiang Shen não gostava de mulheres casadas e, principalmente, não estava interessado em forçar ninguém. Além disso,
A senhorita Sun Jiao estava parada ao lado dele. Vocês não precisam ter tanto medo. Eu não vou comer vocês, disse Jiang Shen, dando de ombros para os dois homens e as duas mulheres. Então, perguntou a esposa, você sabe cozinhar? MHMM. Era uma pergunta estranha, mas hoje Xia sentiu com sinceridade. Como esposa qualificada, é claro que ela sabia cozinhar. Só que, desde que acordara da câmara de hibernação com o marido na base de sobrevivência, não via arroz há muito tempo. Você será responsável pela comida dessas 30 pessoas. Já te passo o cardápio. Depois de terminar, Jiang Shen nem se deu ao trabalho de olhar para a expressão de Zhou Zexi enquanto virava a página. Wang Qin. Aqui. A garota tímida com sardas ficou assustada com a voz de Jiang Shen. Aqui não é o ensino fundamental. Vocês não precisam dizer aqui, apenas digam sim. Jiang Shen sorriu gentilmente diante dos olhares peculiares das 4 pessoas antes de voltar ao assunto. Vocês são formados em contabilidade. Portanto, serão responsáveis pelos materiais armazenados. Vou lhes dar uma cópia da chave e preciso de um registro do uso de cada material. Esta é uma tarefa importante e não posso permitir que cometam erros. Entenderam? Entendido. Ótimo. Embora a voz estivesse um pouco fraca, certamente demonstrava sua determinação, o que agradou Jiang Shen. Sua personalidade tímida o deixou especialmente satisfeito com sua escolha. Lua Zhen. Amendoim? Jiang Shen quase caiu na gargalhada com um nome tão estranho. Sim. Um homem de meia idade com aparência responsável assentiu cautelosamente em resposta. Ouvi dizer que você é o principal desenvolvedor da Huajian Real Estate. Isso foi antes da guerra. Luo Zhang sorriu amargamente. Não me importa quando aconteceu, só preciso que você redesenhe esta base para mim. Isso mesmo, quero construir um acampamento de sobrevivência muito maior que a Rua 6. Preciso que você desenhe uma planta baixa com a mansão no centro e expanda o raio da base em 2 vezes. O projeto do muro, onde colocá-lo, quanto material é necessário e o prédio dos sobreviventes. Acredito que você saiba disso melhor do que eu. Quero ver o resultado amanhã às 6 horas. Preciso de um computador sensorial completo e um cartão de memória, disse Luo Zhen, cauteloso. Para desenhar. Aqui está, disse Jiang Shen sem pestanejar. Jiang Shen comprou um monte desses equipamentos baratos e de segunda mão que estavam espalhados pela Rua 6. Certo, é isso. Vocês 3 podem ir embora agora. Os que foram libertados soltaram um suspiro de alívio enquanto olhavam com compaixão para o companheiro que ficou para trás antes de saírem rapidamente com suas tigelas. Ei, chefe, e eu? A pessoa restante era um homem de meia idade com óculos. Sua figura era bastante magra, o que significava que ele não conseguia realizar nenhum trabalho físico. Ele viu que Jiang Shen não disse nada, o que o fez coçar a cabeça desconfortavelmente enquanto perguntava com uma voz tímida. As outras 3 pessoas receberam tarefas para completar, mas o jovem chefe não lhe deu nenhuma instrução, o que o deixou bastante assustado. Sua mente começou a divagar para ver se havia feito algo errado que pudesse irritar o chefe. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 40. Desenvolvimento de jogos. Sua ansiedade era injustificada, pois a voz de Jiang Shen era calma e gentil. Mas para os ouvidos de Duyong Kong. Gostei do título de chefe. Jiang Shen sorriu enquanto pegava um currículo e ia direto ao assunto. Duyong Kong, 30 anos, sexo masculino, formado em informática, trabalhou anteriormente como diretor de tecnologia na Oakman Technology. Isso está correto? Sim. Duyong Kong respondeu cuidadosamente, incerto sobre o significado por trás das palavras de Jiang Shen. Isso facilita as coisas. Jiang Shen foi direto ao ponto e jogou um celular Huawei para ele. Você vai desenvolver um sistema operacional para mim neste aparelho. Não deve ser tão difícil para você, certo? É? Isto é uma ordem. Quero ouvir você responder com certeza. Jiang Shen não perdeu tempo com besteiras. Ele comprou essas pessoas para trabalhar para ele, e não o contrário. Sim, sim. Duyong Kong assentiu rapidamente, sem qualquer atitude que indicasse seu antigo cargo executivo em uma empresa de ponta. Tal dignidade risível havia desaparecido há muito tempo na crueldade do apocalipse. Jiang Shen agora controlava sua vida, e sua única opção era servi-lo. Ao ver o olhar perplexo de Duyong Kong, Jiang Shen sorriu e foi até ele para lhe dar um tapinha no ombro.
Ele não se importou com a expressão de surpresa no rosto de Dong Kong enquanto continuava a explicar. Você não precisa ser reservado. Faça um bom trabalho e eu não vou te decepcionar. Entendo, chefe. Dong Kong abaixou a cabeça sensatamente. Jiang Shen assentiu antes de continuar. Tenho alguns requisitos. Avise-me se tiver alguma dificuldade, mas você terá que resolver, entendeu? Sim. Ótimo. Jiang Shen ficou satisfeito com a certeza de Dong Kong. Não entendo de sistemas operacionais, então só me importo com os resultados. Preciso que você desenvolva um sistema operacional com o dobro do poder de processamento deste sistema chamado Android. Ao mesmo tempo, não altere nenhum dos requisitos para que ele permaneça compatível com todos os sistemas Android e iOS. Pergunte-me qualquer dúvida que tiver agora, já que não me verá com frequência. Quero ver um resultado confiável até o mês que vem. Ao terminar, entregou-lhe um iPhone, também novinho. Dong Kong pegou o aparelho e mexeu na tela por um tempo antes de um sorriso forçado aparecer em seu rosto. O quê? Isso é muito difícil para você? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Não, isso é fácil demais. Dong Kong gesticulou em negação. Ele temia que seu chefe o demitisse por esse tipo de trabalho fácil que não existia nem mesmo antes da guerra. HMM. Então explique. Jiang Shen estava bastante curioso. Dong Kong ajustou os óculos enquanto mostrava o telefone com ar profissional antes de começar a explicar. Primeiro, este antigo sistema operacional deveria ser um produto de 150 anos atrás. A eficiência operacional do hardware, bem como o design interativo humano-computador, estão cheios de falhas. Ah? Você está dizendo que a interface humano-computador do iPhone é ruim? Jiang Shen não conseguiu conter o riso diante da afirmação. Dong Kong deu uma olhada na expressão de Jiang Shen e, quando viu que ele não estava bravo ao ouvir sobre as falhas dos dois sistemas operacionais, começou a explicar mais detalhadamente com coragem renovada. Em relação à eficiência operacional do hardware, embora a lógica pareça impecável, existem áreas desnecessárias. Em termos simples, uma lógica que pode ser resolvida com apenas 1 mais 1, devido às limitações da linguagem de programação e do algoritmo, torna-se confusa quando o processador precisa executar ações desnecessárias. Por exemplo, ao definir A igual a 1, B igual a 1 e, em seguida, calcular C igual a mais B para gerar C igual a 2 como resultado final. Esse método de processamento antigo não só desperdiça a memória, como também reduz enormemente a eficiência operacional do equipamento. Ah? Então como você vai cuidar disso? Perguntou Jiang Shen, curioso. Esta é uma solução fácil. O problema fundamental reside na limitação da linguagem de programação. Embora ambos os sistemas tenham seus prós e contras, eles não escapam dos limites da linguagem de programação de nível inferior. Se D++ for usado para programá-lo, alguns pequenos ajustes de compatibilidade resolverão o problema. O antigo conhecido como telefone teria sua eficiência operacional triplicada, e o consumo de energia também seria reduzido pela metade. Ao mesmo tempo, como o consumo de hardware é menor, a vida útil do hardware também seria estendida por um período prolongado. Jiang Shen ofegou. Isso era ridículo. A eficiência operacional do hardware aumentou 3 vezes. Será que ele também seria compatível com aplicativos de ambos os sistemas? Só esses dois recursos já eram insanos. Isso significava que, mesmo com um celular horrível, eles conseguiam rodar facilmente jogos que antes só estavam disponíveis no iPhone. Esse sistema iniciaria uma revolução na indústria de jogos para celular. Os desenvolvedores de jogos para celulares se esforçaram incansavelmente para reduzir o uso de memória. Para otimizar o jogo, muitas vezes precisavam remover recursos que melhoravam a jogabilidade e atendiam ao público em geral. Mas se esse sistema operacional fosse introduzido, o desempenho dos celulares de todos aumentaria em 3 vezes. Nesse ponto, a criatividade dos desenvolvedores poderia ser totalmente liberada, livres para criar mundos de imaginação que pudessem rodar em qualquer computador. Foi uma revolução tecnológica. iOS e Android jamais seriam capazes de competir. Em relação à interação humano-computador, recomendo manter o status quo, já que estou acostumado com essa interface. Jiang Shen fez uma pausa. Mesmo que controlasse a vida daquele homem, ele não queria expor sua identidade a alguém que ainda não havia provado nada. Confie em mim, chefe,
Meu design será muito mais avançado do que este antigo método de interação humano-computador. Este diretor de tecnologia era uma pessoa diferente e mais zelosa ao abordar o tema da tecnologia. Sim, usar o Toshiba para realizar a interação humano-computador ainda é comum até hoje, mas este antigo sistema operacional é inerentemente diferente do sistema operacional usado pelos sistemas de entretenimento atuais. Qual é a diferença? Jiang Shen perguntou curiosamente. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Você consegue criá-la? Jiang Shen ergueu as sobrancelhas. Se for inteligência artificial básica, tenho certeza de que consigo criá-la em um mês, já que todos os dados estão armazenados no banco de dados da biblioteca. Só preciso transferi-los. Dong Kong deu um tapinha no peito. Se a inteligência artificial não é difícil, por que não está no computador sensorial completo? Perguntou Jiang Shen, um tanto confuso. Se fosse tão eficaz, não havia razão para não usá-la no computador sensorial completo. Isso porque a lei de inteligência artificial proibia o desenvolvimento da inteligência artificial. Se tudo fosse deixado para as máquinas fazerem, todos ficariam desempregados. Dong Kong deu de ombros. O sistema operacional de inteligência artificial foi popular por um tempo antes de ser substituído por um sistema operacional neural igualmente impressionante. Antes da guerra, a inteligência artificial se limitava apenas à usina nuclear, à estação de tratamento de água e a outras infraestruturas administradas pelo governo. Entendo. Você falou sobre inteligência artificial básica. Não há riscos. Jiang Shen expressou sua preocupação com a possibilidade de os programas de inteligência artificial sofrerem mutações na internet do mundo moderno e se transformarem em programas maliciosos. Ele se lembrou do filme Menor Eu, Robô, que retratava um mundo governado por inteligência artificial. Chefe, você está se preocupando demais. Dong Kong suspirou, adivinhando a preocupação de Jiang Shen. O programa é fundamentalmente um programa estável. Mesmo se fossem inteligentes, jamais poderiam possuir emoção ou desejo. Em um nível básico, ele só pode ser o que você programou para fazer. Sua inteligência responde ao que você ensinou antes. Por exemplo, se você bater nele, ele não revidará. Seu interesse não é ferido nem sentirá qualquer perigo. A menos que você diga especificamente se alguém bater em você, revide. Somente neste caso ele responderia com uma ação. A autocodificação é algo que apenas inteligências artificiais intermediárias possuem. Quanto às emoções, isso é algo que apenas inteligências artificiais avançadas teriam. Mesmo antes da guerra, era um conceito teórico. A inteligência artificial era fundamentalmente um programa mais avançado. Somente depois de ouvir a explicação Jiang Shen finalmente se sentiu aliviado. Certo, você será totalmente responsável por tudo. Você é livre para tentar o que quiser. Além disso, lembre-se de que precisa garantir a segurança deste sistema. Não quero entregar este telefone a alguém só para que ele invada o sistema operacional inteiro e crie algo parecido. A segurança era a maior preocupação. Jiang Shen não queria ver o sistema operacional que ele trouxe para ser craqueado e transformado em código aberto em poucos dias. Principalmente se a linguagem D++ fosse exposta, ele não seria capaz de explicá-la. A melhor maneira de programá-lo era fazê-lo como uma caixa preta que apenas trocasse informações com uma fonte externa, mas não aceitasse nenhuma extração de dados. Dong Kong hesitou por um breve segundo antes de sorrir e prometer. Chefe, não se preocupe. O programa que desenvolvo não será facilmente craqueado. Os jogos da Walkman Technology Corporation foram todos protegidos por mim. Veja Menor Starstorm 7 maior, por exemplo. Foi lançado antes da guerra, mas ninguém no mundo conseguiu craquear o jogo ainda. Para um sistema operacional deste nível, isso é moleza para mim. Certamente esse parecia ser o caso. Se alguém no mundo moderno tivesse a capacidade de hackear um software criado pela diretor de tecnologia de 150 anos no futuro, isso significava que ele também era um viajante do tempo. Jiang Shen faria qualquer coisa para matá-lo, mas, claro, tal cenário seria impossível. Ótimo, se você conseguir, será uma conquista extraordinária. Trabalhe duro, prometo que você conseguirá comer carne em todas as refeições. Jiang Shen riu enquanto dava tapinhos no ombro de Dong Kong. Ao ouvir falar da carne, Dong Kong ficou em êxtase. Ele jamais teria sonhado com isso antes. Com o gostinho da recompensa,
Dong Kong imediatamente reafirmou que terminaria em pouco tempo. Não era surpresa que ele já tivesse trabalhado na gerência. Ele era tecnicamente habilidoso, mas também mestre em puxar saco. Jiang Shen não desgostava de pessoas tão inteligentes. Por fim, para o logotipo da Future Technology, faça com que pareça legal para que as pessoas pensem que é futurista, mas não exagere. Sim, chefe, gritou o sujeito. Jiang Shen assentiu, satisfeito com a confiança de Dong Kong. Acenou com a mão para que ele saísse. O alegre Dong Kong pegou os dois celulares e foi embora. É claro que, antes de partir, lembrou-se também de levar sua tigela. Em vez de trabalho braçal, ele poderia trabalhar em seu antigo campo. Por muitos anos, ele não ousara imaginar tamanha felicidade. Mas tornou-se realidade neste dia. Grato pela oportunidade dada por Jiang Shen, Dong Kong reuniu toda sua determinação para criar um produto que impressionasse o chefe. Embora a tecnologia fosse antiga, o chefe gostava dela, e a melhor maneira de subir na hierarquia era fazer coisas que ele gostava. Ele não se importava com o propósito de Jiang Shen, precisava apenas concluir a tarefa. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.